Salve, salve, povo meu, eis-me aqui Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa com o método LPP, língua portuguesa para passar. E quero colocar aqui em evidência questões de interpretação textual relacionadas ao concurso da Caixa Econômica Federal, organizadora Sesgran Rio. Então, alguns critérios aqui que eu quero colocar em evidência para vocês, para que vocês tenham em mente direcionamentos para uma boa interpretação textual Sesgran Rio. Então, fragmento do texto aqui, ó, poesia, a melhor autoajuda. Calma, esperançoso leitor, iludida leitora, não fiquem bravos comigo, mas ler autoajuda geralmente só é bom para os escritores de autoajuda, pois não existe receita para ser feliz ou dar certo na vida. Sabe por quê? Porque na maior parte das vezes apenas você sabe o que é bom e serve para você. O que funciona para um nem sempre funciona para outro. Os únicos livros de autoajuda que merecem respeito e são úteis mesmo são aqueles que ensinam novas receitas de bolo, como consertar objetos quebrados em casa ou como operar um computador, ou seja, lidar com as coisas concretas, reais, exige um conhecimento também real, tintim por tintim, item por item. Eis o texto. E a gente vai começar aqui a resolução com o método dos 50. Vejam só. O autor do texto 1 diz que o leitor e a leitora podem ficar bravos porque ele, vejam só, calma, esperançoso leitor, iludida leitora, não fiquem bravos comigo. Mas ler autoajuda geralmente só é bom para os escritores de autoajuda. Então aqui a gente já observa um tom crítico, um tom de oposição com relação aos livros de autoajuda, aos escritores de autoajuda. Mas vamos seguir. Pois não existe receita para ser feliz ou dar certo na vida. Sabe por quê? Porque na maior parte das vezes apenas você sabe o que é bom e serve para você. O que funciona para um nem sempre funciona para outro. Agora vejam bem, os únicos livros de autoajuda que merecem respeito, olha aí a palavra forte, os únicos livros que merecem respeito. Então, ele tem uma oposição ferrenha com relação aos livros de autoajuda. E são úteis mesmo, aí ele intensifica esse tom de rejeição. São aqueles que ensinam novas receitas de bolo, como consertar objetos quebrados em casa, ou como operar um computador, ou seja, lidar com as coisas concretas, reais, exige um conhecimento também real, tintim por tintim, item por item. Então, o autor do texto 1 diz que o leitor e a leitora podem ficar bravos porque ele o quê? Costuma ler livros de autoajuda? Não. Desdenha dos livros de autoajuda? Opa, sim. Desdenhar é ter oposição, deixar de lado, não querer. Esse é o teor. Tem esperança ou ilusão de melhorar a vida? Não. Tem a calma como uma de suas qualidades? Não. Se inclui entre os autores de autoajuda? Também não. Então ele desdenha dos livros de autoajuda, se opõe aos livros de autoajuda. Logo, a opção B resolve a nossa primeira questão. Tudo bem? Vamos à próxima. Para o autor do texto 1, ainda com relação ao texto 1, o verdadeiro livro de autoajuda, vejam só, lá no texto, os únicos livros de autoajuda que merecem respeito e são úteis mesmo, olha só, são aqueles que ensinam novas receitas de bolo, como consertar objetos quebrados em casa ou como operar um computador, ou seja, lidar com coisas concretas, ou seja, lidar com coisas do dia a dia, ou seja, lidar com tarefas do cotidiano. Então, para o autor do texto, o verdadeiro livro de autoajuda auxilia em tarefas do dia a dia, auxilia em tarefas do cotidiano, que são essas mencionadas aqui, ó.
consertar objetos quebrados, operar um computador, ensinar novas receitas de bolo. Eis aí, então, a solução para a segunda questão, opção A. Amém, povo meu? Então vejam só que precisamos decodificar, ler o texto com bastante atenção e marcar os pontos fundamentais determinantes para a boa resolução das questões. Vamos à próxima. Ainda, no texto 1, a sentença em que a mudança de posição da palavra só mantém o sentido de ler autoajuda geralmente só é bom para os escritores de autoajuda. Então, o fator determinante aqui é a palavra só. A sentença em que a mudança de posição da palavra só mantém o sentido de ler autoajuda geralmente só é bom. O vocábulo só está ligado à expressão é bom. Então, precisamos achar a opção em que o vocábulo só continue em direta ligação à expressão é bom. Vejam só a opção C. Ler autoajuda geralmente é bom só para os escritores de autoajuda. Então, aqui continua a ligação. É bom só é bom para os escritores de autoajuda. Então, aqui, a opção C soluciona o nosso problema. Então, é uma questão em que precisamos observar a ligação, o contato entre os termos. A expressão, o vocábulo só está ligado à expressão é bom. E para que se mantenha o sentido, deve-se continuar essa ligação, mesmo se mudando de posição. Então, por isso que a opção C resolve o nosso problema da questão número 3. Vamos à próxima. O método dos 50. Vamos aqui interpretar esse texto da seguinte forma. A maré, noite de chuva, debaixo das cobertas, as descobertas. De acordo com a tipologia textual, o texto 2 tem uma tática aqui, ó. Amar é. O verbo ser, ele abre uma definição. Amar é isso. Amar é noite de chuva, debaixo das cobertas, as descobertas. Então, aqui, uma linha de definição. E essa linha de definição é proposta, é firmada, é estabelecida pelo verbo ser. Amar é isso. Sorrir é isso. Cantar é isso. Então, o verbo ser, ele tem essa virtude de abrir definições. Então, o contexto é firmado, repito, o contexto é estabelecido a partir de uma definição. A tipologia textual que se envolve a partir desse conceito de definição é a tipologia descritiva. Então, vejam só, gravem bem a dica, gravem bem o direcionamento que eu estabeleci aqui para vocês. A ideia firmada de definição estabelece para nós o conceito de tipologia descritiva. Então, a opção A resolve o nosso problema com texto descritivo. Gravou a dica aí? Firmou a dica aí em sua mente? Amém? Não se esqueçam disso. Vamos à próxima. O texto 3, autopiedade. Amar amei, não sei se fui amado, pois declarei amor a quem me odiara, e a quem amei jamais mostrei a cara, de medo de me ver posto de lado. Se serve de consolo, seja assim. Amor nunca se esquece, é que nem prece, tomara, pois, que alguém reze por mim. Então, aqui nós temos um texto chamado Autopiedade, de Glauco Matoso. Então, as palavras, expressões transcritas do texto 3 estão acompanhadas de substituições. A substituição, olha aqui o não, mantém o mesmo sentido. Eu peço que você observe aqui a opção B. Pois e quando. Pois e quando são elementos com sentidos, com significados diferentes. Pois dá ideia de causa, explicação.
quando dá ideia de tempo. Então, ao substituir um pelo outro, pois por quando, o sentido do texto mudará. Pois, repito, estabelece ideia de causa, explicação. Quando estabelece ideia de tempo. Então, ao substituir pois por quando, mudará o sentido do texto. Por esse motivo, a opção B é a solução para o nosso problema nesta questão aqui. Então, muita atenção a esse tipo de situação no quesito interpretação textual, no que diz respeito à organizadora 6 Gran Rio, organizadora da prova da Caixa. Então, esse tipo de situação é muito presente também, a substituição do termo um pelo outro, que mantém o sentido original ou que não mantém o sentido original. Repito, essa situação está no quesito interpretação textual para 6 Gran Rio. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, você que está presente e ainda não é seguidor do Instagram Língua Portuguesa para Passar. Então, coloco aqui para você, siga o Instagram @Língua Portuguesa para Passar. Diariamente você tem informações, tem perguntas, você tem vídeos com resolução de questões. Diariamente nós temos esta programação. Durante o dia, durante a noite, você sempre tem uma novidade lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. Então siga lá, por gentileza, no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. E também o Língua Portuguesa para Passar tem seu canal no YouTube. Então se inscreva lá no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. Língua Portuguesa para Passar crescendo bastante, tomando bastante proporção aí, hein? Então, para que você tenha mais conhecimento da língua portuguesa e você que quer se inserir, quer aprovação em um concurso, siga lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar e se inscreva no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. Lá no YouTube também vídeos diários com novidades no que diz respeito à língua portuguesa e língua portuguesa para passar. Próxima questão. O texto Bombando, de Braulio Tavares. Não vou morrer de infarte em plena festa, nem de fome nesta fartura. Quando sou a última estrela que me resta, resolvo brilhar, e aí ninguém me segura. No texto 4, as palavras destacadas nos versos nem de fome nesta fartura indicam uma fome. Fome é falta de comida, falta de alimento. Então, fome, semanticamente falando, indica falta de. E fartura, semanticamente falando, indica excesso de. Então, aí nós temos um paralelo entre as palavras fome e fartura. Fome, falta de. Fartura, excesso de. Então, a fusão dessas palavras indica uma contradição. Fome, falta de. Fartura, excesso de. Então, aí proposta uma contradição. Resposta à opção C. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima. Método dos 50. A palavra de, o vocábulo de, em morrer de infarte, retirada do texto 4, apresenta o mesmo sentido da que está destacada em morrer de infarte. A ideia estabelecida aqui é de causa. A causa da morte foi o infarte. Então, é lançada a linha semântica de causa, em morrer de infarte. A causa da morte foi o infarte. Precisamos observar a opção em que seja apresentado o mesmo sentido de causa. Vejam só a opção D. Jamais mostrei a cara de medo, ou seja, por causa do medo de me ver posto de lado. Por causa
do medo de me ver posto de lado. Por isso, jamais mostrei a cara. Eu jamais mostrei a cara por essa causa, por esse motivo, pelo medo de me ver posto de lado. Então, é firmada neste contexto uma linha causal também, semelhante a morrer de infarte. Eis aí, então, dicas valiosíssimas, importantíssimas para uma boa interpretação textual da organizadora Sescran Rio. Fui lá ao texto, destacando as expressões, as palavras-chave lá no texto, indicando a melhor solução. Depois, questões de variação semântica, depois questões de semântica de conectivos. Então, há uma variação grande nas questões de interpretação da organizadora Sescran Rio e passei algumas dicas aqui valiosíssimas, importantíssimas. E aqui, concluindo, eu reitero, sigam lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar, e se inscrevam no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. Então, até a próxima e um forte abraço.